Em pé, irmãos, e vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios. Capítulo 2, versículos 13 a 19. Efésios, capítulo 2, versículos 13 a 19. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou, paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Oremos. Pai Santo, na tua presença, Senhor, entramos em Cristo Jesus, nosso Senhor. E neste momento, ó Pai, lembrando da cruz de Cristo, nós estamos aqui prestando mais deste culto a Ti. E é lembrando da cruz de Cristo, Senhor, que nós vamos trazer a Tua mensagem ao Teu povo. Ilumina a cada um para que possa entendê-la e colocar em prática no dia a dia de suas vidas. Tem misericórdia de nós, ungindo-nos para que possamos trazer a mensagem verdadeira que está na Bíblia. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Podem sentar. De manhã, meus irmãos, nós procuramos avivar a nossa memória. Ou então, se não estava na memória de alguns poucos, procurar meditar, ler a palavra de Deus e ver quais as razões pelas quais Cristo veio ao mundo. Você que já lembra das razões pelas quais Cristo veio ao mundo, quando você lembra de Cristo, quais as lembranças da cruz? Quais as lembranças da cruz de Cristo? No versículo 13, nós lemos: mas agora
em Cristo, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. O reformador João Calvino, comentando sobre este versículo, ele resume inicialmente numa frase: a primeira lembrança da cruz é que nós somos levados para perto de Deus pelo sangue de Cristo. Sangue derramado ali na cruz. Na cruz, quando nós lembramos da cruz de Cristo, nós lembramos que os inimigos de Deus foram adotados, se tornaram filhos de Deus. O sangue de Cristo eliminou as divergências, a hostilidade que havia entre nós, pecadores, inimigos de Deus e Deus. Agora, nós, aqueles que éramos inimigos de Deus, através da cruz de Cristo, somos filhos de Deus, irmãos de Cristo. E aqui, a gente aprendeu na Bíblia que aqueles que estão em Cristo são servos. Estão aqui para servir uns aos outros. Aprendemos também no versículo 14, porque Ele é a nossa paz. Esta é outra lembrança da cruz de Cristo, que a morte de Cristo é a nossa paz. A parede da hostilidade, a parede da inimizade foi derribada na cruz. Se Cristo, meus irmãos, é a nossa paz, nós agora estamos fazendo tudo para agradar a Deus, porque nós queremos ser amigos de Deus. E muito mais do que isso, nós estamos querendo ser filhos queridos de Deus, filhos amados de Deus. Portanto, nós entendemos, nos lembrando da cruz de Cristo, que só Ele, só Cristo pode aplacar a ira santa de Deus contra os pecadores. Só Cristo pode. No versículo 15, nós aprendemos: Ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Nós nos tornamos um novo ser humano, uma nova criatura completamente diferente. Porque o pagamento de Cristo na cruz do Calvário
eu lembro que é o meu pagamento. Porque eu sou agradecido a Deus por ser um escolhido dele. O poder da lei foi eliminado. O Filho de Deus uniu adversários, uniu judeus e gentios, que simboliza adversários irreconciliáveis do ponto de vista humano. Mas o sangue de Cristo une mesmo esses adversários. O Filho de Deus criou uma unidade em seu próprio corpo, que é a igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Então, sempre devemos nos lembrar da cruz de Cristo. Em qualquer diferença que tenhamos um com o outro, lembre-se sempre: quem nos uniu foi a cruz de Cristo. Então, nós não devemos mexer com esse resultado maravilhoso que aconteceu por causa do sacrifício de Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui há união. A união de diferentes, que acarreta na distribuição no muro que nos dividia. No versículo 16, nós lemos: e reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Reconciliados com Deus por causa da cruz de Cristo, que é o único que aplaca a ira santa de Deus contra nós pecadores. Sem ele, a lei, as cerimônias, a herança abraâmica e todas as outras vantagens que o povo possuía não representavam nada, porque todos são pecadores. E o perdão desses pecados só podem ser obtidos por meio da graça mediadora de nosso Senhor Jesus. A cruz é acrescentada. A cruz de Cristo significa o sacrifício de propiciação pelos nossos pecados. Porque o pecado é a causa da hostilidade, da inimizade que pode existir entre a criatura e o Criador. E Deus nunca será favorável às suas criaturas enquanto esta hostilidade não for abolida. E na cruz de Cristo, ela foi abolida. Essa hostilidade foi desfeita pela morte de Cristo, que se ofereceu a Deus como uma vítima expiatória, como alguém sem pecado, imaculado, como exigência da justiça de Deus, sacrificou-se em nosso lugar. Meus irmãos, uma vez perguntaram a uma criança: o que é uma cruz? E a resposta dela foi: a cruz é uma escada pela qual, subindo degrau após degrau, um dia chegamos aos céus. Isso é o que a cruz de Cristo produz em nós.
A cruz é o símbolo da fé cristã. A cruz lembra o pecado. A serpente do deserto foi levantada. A serpente foi levantada no deserto por Moisés por causa do pecado do povo. Na cruz, a Bíblia diz, literalmente, que Jesus fez-se pecado por nós. Está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Momento em que Cristo estava tomando sobre os seus lombos, sobre os seus ombros, o peso pelos nossos pecados, ele grita: Deus meu, por que me desamparaste? Ali é o momento que o meu e o seu pecado estava torturando o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos amou de tal maneira que pagou o preço pelos nossos pecados. A cruz de Cristo nos lembra o pecado, mas a cruz de Cristo também nos lembra a justiça de Deus. A cruz de Cristo nos lembra a justiça de Deus. Nos lembra que Deus odeia o pecado, mas Ele ama ao pecador. E na cruz de Cristo, por causa dela, nós nos lembramos que Jesus satisfez a justiça de Deus. Jesus satisfez a justiça do Pai. A cruz de Cristo nos lembra o substituto perfeito, o único que podia nos substituir, o único que podia pagar o preço por ser um cordeiro, por ser o Cordeiro de Deus, nas palavras do apóstolo João, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o profeta Isaías diz que ele tomou sobre si todos os nossos pecados. E ainda, e hoje, os nossos pecados estão lançados para trás das costas do nosso Senhor e Salvador. Porque, segundo a palavra de Deus, esses pecados que estavam sendo carregados por Jesus foram lançados nas profundezas do mar. Lembremos disso, meu Deus. É por isso que o nosso Senhor Jesus Cristo diz a mim e a você e aos pecadores perdidos: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele diz essas palavras como perfeito substituto nosso na cruz do Calvário. A cruz de Cristo também nos lembra a eternidade. Nós somos humanos, limitados a esta vida. Estávamos limitados a esta vida ou a outra, a esta e a outra vida de sofrimento eterno. Mas o sangue de Cristo nos lembra a eternidade. Nos lembra as palavras que nosso Senhor Jesus Cristo dirigiu ao ladrão antes de ser
crucificado, porque ele reconheceu que ele era o Cristo. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A cruz de Cristo aponta para cima. A cruz de Cristo aponta para Deus. A cruz de Cristo aponta para a eternidade. A cruz de Cristo nos lembra, prestem atenção, a cruz de Cristo nos lembra que nós não somos apenas matéria. A cruz de Cristo nos lembra que nós temos uma alma, fôlego divino soprado em nós. A cruz divina nos lembra que um dia nós ressuscitaremos, como Cristo ressuscitou. Há, de fato, um futuro de tristeza, um futuro de tormento eterno, um futuro de ranger de dentes para aqueles que rejeitarem o grande sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Ao contrário, aqueles que aceitam e dão glória a Deus pelo sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário, esses têm paz, alegria e gozo, porque aceitam Cristo como o único, suficiente e bem-amado Salvador e Senhor. Somente com Cristo no coração, o homem está capacitado para enfrentar a eternidade com paz e alegria. A cruz de Cristo nos lembra a fraternidade. Lembranças que nós não podemos deixar de tê-las, nenhuma dessas. Do livro de Apocalipse, no capítulo 7, versículos 9 a 14. Depois destas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono. Os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre os rostos e adoraram a Deus, dizendo: amém. O e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? E de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro.
Colossenses 3:11, no qual, em Cristo, prestem atenção, em Cristo não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo ou livre, porém Cristo, ele é tudo em todo. A cruz de Cristo, meu irmão e minha irmã, nos lembra a nós, seus filhos, o grande amor do nosso Pai Celeste, o grande amor de Deus. O apóstolo Paulo resume esse grande amor de maneira inspirada, quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E nos versículos 18 e 19 do texto lido, versículo 18 e 19. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos, e sois da família de Deus, irmãos de nosso Senhor Jesus Cristo. João, no capítulo 15, versículo 13, ele nos lembra muito bem. É um versículo que todos nós sabemos de cor, eu acho. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Preguei nesse texto domingo passado. Em último lugar, meus irmãos, em sétimo lugar, a cruz de Cristo nos lembra a grande salvação. A cruz de Cristo nos lembra que é por causa do sacrifício dele que nós podemos dizer com todo o entusiasmo, com toda a certeza, cheios de Deus e do amor de Deus, que nós temos certeza da salvação. Porque Cristo nos amou e deu a sua vida por nós. Há uma ilustração muito conhecida de uma jovem que era noiva de um soldado do exército inimigo aos ingleses, do exército aliado aos alemães. E aquele jovem soldado foi condenado à morte. E a sua execução deveria acontecer às 18 horas. Logo após o pôr do sol, após as badaladas do velho sino da igreja, que o velho sacristão balançava todo dia às 6 horas, era a hora do sacrifício. Aquela jovem, cheia de amor pelo seu noivo,
Ela falou com todo mundo, falou até com o sacristão para naquele dia não executar as badaladas, para não tocar. Ele disse que não pode. Ele seria condenado à morte se fizesse isso. Então aquela noiva sobe a torre, agarra-se ao badalo do sino. O sacristão já estava preparado para dar o sinal. Ao peso do corpo daquela jovem sobre a corda, o sino realmente move-se de um lado para outro. Mas aquela jovem, com o seu corpo, evitava que o badalo batesse no sino. E o sacristão, já idoso, acostumado a todo dia movimentar as cordas para o badalar do sino, ele não escuta nada, então a sua surdez não permitiu que ele não visse que o sino não estava dando qualquer sinal. E sentiu-se que tinha cumprido o seu dever. E retira-se. Aí a moça desce precipitadamente e corre como uma louca ao lugar onde o seu noivo seria supliciado, para o lugar de suplício. O general Cromwell estava de pé, pronto para ordenar a execução do jovem, e já estava preocupado, porque ele não compreendia o silêncio do sino, quando ele vê aquela moça toda desenganhada, toda esfarrapada, correndo em sua direção. As mãos feridas, o coração quase pulando fora pela boca, lívida de cansaço, dirige a ele um olhar suplicante, cheio de esperança. A figura daquela moça explicou tudo ao general. Era uma explicação do que aquela moça, além do desespero, o que ela sentia, além de uma alma profundamente angustiada. Ele anuncia que não haverá mais o suplício, o enforcamento daquele jovem. E o próprio general, com os olhos cheios de lágrimas, diz àquela jovem: vá, leve o seu amado, esse sino nunca mais vai tocar. Então, meus irmãos, Cristo fez muito mais por nós. Essa moça fez um sacrifício muito grande, mas Cristo fez muito mais. Ele foi crucificado, maltratado
e crucificado na cruz do Calvário. As lembranças da cruz de Cristo devem nos induzir a todos nós a carregar essa cruz. Não no exterior do nosso corpo, mas dentro do nosso corpo. Ali foi operada a nossa grande salvação. Esta cruz não deve ser carregada como um amuleto, mas dentro do nosso peito, no nosso coração. Então, meus irmãos, que nós aprendamos a dizer ao outro quais as razões pelas quais Cristo veio ao mundo. E depois dizer para ele quais as lembranças que nós temos da cruz. Em Cristo Jesus, nosso Senhor.